Bem-vindos a mais um episódio de Ecos do Reddit, onde as histórias da internet ganham vida. E, olha só! Acabei de receber uma notificação do Reddit. Parece que temos algumas histórias quentinhas sobre entrevistas de emprego que deram terrivelmente errado. Sabe aquela sensação de estar super preparado para uma entrevista, achando que vai arrasar, e de repente, tudo desanda? Pois é, e meus amigos, hoje vamos mergulhar em alguns relatos hilários e constrangedores de pessoas que passaram por verdadeiros pesadelos em entrevistas de emprego. Preparem-se para rir, sentir aquela vergonha alheia gostosa e, quem sabe, até aprender algumas lições valiosas sobre o que não fazer na sua próxima entrevista. Então, coloque seus fones de ouvido, ajeite-se na cadeira e vamos lá! Ah, e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível. Agora, vamos começar com a história de alguém que descobriu da pior maneira possível que café e camisas brancas não combinam em uma entrevista. O desastre do café. Nunca pensei que um simples copo de café pudesse arruinar minha chance de conseguir o emprego dos meus sonhos. Mas foi exatamente isso que aconteceu na minha entrevista para uma grande empresa de tecnologia. Cheguei cedo, impecavelmente vestido e confiante. Decidi tomar um café na recepção para acalmar os nervos. Mal sabia eu que essa decisão mudaria tudo. Quando o entrevistador me chamou, levantei-me rapidamente, esquecendo completamente do copo de café na minha mão. Em um movimento desajeitado, derramei todo o conteúdo na camisa branca dele. O resto da entrevista foi um pesadelo. Tentei me concentrar nas perguntas, mas só conseguia enxergar a enorme mancha marrom na frente do entrevistador. Quando ele perguntou sobre minha maior fraqueza, quase respondi que era segurar xícaras de café. Saí da entrevista sentindo-me derrotado, mas com o tempo, percebi que essa experiência me ensinou muito sobre como lidar com situações inesperadas. Hoje, sempre chego às entrevistas com as mãos livres e uma atitude positiva, pronto para enfrentar qualquer desafio, com café ou sem café. Sempre me considerei uma pessoa eloquente, capaz de conversar sobre qualquer assunto. Até o dia da minha entrevista para uma posição de relações públicas em uma empresa de entretenimento. Tudo começou bem. Eu estava respondendo as perguntas com confiança, fazendo o entrevistador rir com algumas piadas bem colocadas. Então, ele me pediu para falar sobre meu maior desafio profissional. Abri a boca para responder e nada saiu. Literalmente nada. Minha mente ficou completamente em branco. O silêncio se estendeu por o que pareceu uma eternidade. O entrevistador esperou pacientemente, mas eu continuei mudo. Tentei desesperadamente pensar em algo, qualquer coisa para dizer, mas era como se meu cérebro tivesse desligado. Depois de alguns minutos agonizantes, finalmente balbuciei algo sobre desafios de comunicação, o que, naquele momento, parecia ironicamente apropriado. Saí da entrevista me sentindo humilhado, questionando minha capacidade de falar em público, uma habilidade crucial para o trabalho que eu queria. No entanto, essa experiência me ensinou uma lição valiosa sobre a importância da autenticidade e da honestidade. Percebi que é normal admitir quando não temos uma resposta imediata e que às vezes, tomar um momento para refletir pode ser mais valioso do que falar sem pensar. Hoje, encaro entrevistas com uma nova perspectiva. Estou preparado para os silêncios, vendo-os como oportunidades para reflexão, não como falhas. E, surpreendentemente, essa abordagem tem me tornado um comunicador muito melhor. O caso do nome trocado. Vocês já ouviram falar que uma primeira impressão é tudo? Bem, eu aprendi isso da maneira mais difícil durante uma entrevista para uma posição de analista financeiro em um banco de investimentos. Passei semanas me preparando, memorizando dados financeiros, praticando cálculos complexos e até ensaiando meu aperto de mão. Cheguei ao prédio imponente, determinado a impressionar. O entrevistador me recebeu com um sorriso caloroso. "Olá, João, bem-vindo", ele disse. Só havia um problema, meu nome não é João. Em vez de corrigir o erro imediatamente, entrei em pânico. Pensei, e se corrigir for considerado rude? E se isso arruinar minhas chances? Então, fiz algo que ainda me assombra, respondi ao nome errado. Durante toda a entrevista, o entrevistador continuou me chamando de João. Cada vez que ele dizia o nome errado, eu me afundava mais na mentira. Tentei me concentrar nas perguntas, mas minha mente estava em conflito constante. No final da entrevista,
Quando ele me entregou seu cartão e pediu para eu enviar um e-mail de acompanhamento, percebi o tamanho do buraco que eu havia cavado para mim mesmo. Saí do escritório sentindo-me completamente derrotado. Não apenas havia perdido a oportunidade de trabalho, mas também questionei minha integridade. Essa experiência me ensinou uma lição valiosa sobre a importância da honestidade e da comunicação clara desde o início. Hoje, sempre faço questão de me apresentar adequadamente e corrigir quaisquer mal-entendidos imediatamente. Afinal, é melhor um momento de constrangimento do que uma entrevista inteira de engano. Entrevista ou academia? Imaginem se preparar por meses para uma entrevista de emprego dos sonhos, só para ter tudo arruinado por um alarme de incêndio. Parece roteiro de filme de comédia, não é? Pois foi exatamente o que aconteceu comigo. Era uma entrevista para uma posição de gerente de projetos em uma empresa de tecnologia renomada. Eu estava no meio de uma resposta brilhante sobre minha experiência em liderança de equipes quando, de repente, um som ensurdecedor invadiu a sala. O alarme de incêndio disparou, e luzes vermelhas começaram a piscar por toda parte. O entrevistador e eu nos entreolhamos por um segundo, confusos, antes de percebermos que precisávamos evacuar o prédio. Descemos 20 andares pelas escadas de emergência, eu ainda tentando gritar pedaços da minha resposta por cima do barulho do alarme. Chegamos à rua, ofegantes e suados, junto com centenas de outros funcionários. Ficamos ali por quase uma hora, eu em meu terno impecável, agora não tão impecável, cercado por pessoas em roupas casuais de escritório. Tentei manter uma aparência profissional, mas era difícil quando gotas de suor escorriam pelo meu rosto. Quando finalmente pudemos voltar, a atmosfera da entrevista tinha mudado completamente. Tentamos retomar de onde paramos, mas o momento tinha passado. Saí do prédio sentindo que minha grande chance tinha literalmente ido por água abaixo, ou melhor, por fumaça acima. No entanto, essa experiência me ensinou a importância de ser flexível e manter a calma sob pressão. Hoje, encaro imprevistos e entrevistas como oportunidades de demonstrar minha adaptabilidade, não como obstáculos. E sempre mantenho um lenço no bolso, só por precaução. O enigma do elevador. Vocês já se sentiram presos em uma situação desconfortável? Bem, eu literalmente fiquei preso em uma durante minha entrevista para uma posição de engenheiro de software. Tudo começou normalmente. Cheguei cedo, subi até o 30º andar e me apresentei na recepção. O entrevistador veio me buscar e sugerimos usar o elevador para ir até a sala de reuniões no 35º andar. Mal sabíamos que aqueles 5 andares se transformariam na mais longa e estranha pré-entrevista da história. Assim que as portas se fecharam, o elevador fez um barulho estranho e parou. Ficamos presos entre 2 andares, só nós dois, em um espaço minúsculo. Os primeiros minutos foram preenchidos com tentativas frustradas de fazer o elevador funcionar. Depois, veio o silêncio constrangedor. Eu queria impressionar o entrevistador, mas não sabia se deveria iniciar uma conversa casual ou manter um ar profissional. Acabei optando por uma mistura desajeitada dos dois, alternando entre falar sobre o tempo e tentar destacar minhas habilidades em resolução de problemas, que claramente não incluíam consertar elevadores. Após 45 minutos agonizantes, fomos finalmente resgatados. Quando chegamos à sala de reuniões, ambos estávamos suados, desgrenhados e claramente desconfortáveis. A entrevista formal foi breve e estranha, com ambos tentando fingir que o incidente do elevador não tinha acontecido. Saí do prédio sentindo que tinha perdido a oportunidade, mas com o tempo percebi que essa experiência me ensinou muito sobre como lidar com situações inesperadas e manter a compostura sob pressão. Hoje, sempre tenho algumas perguntas e tópicos de conversa preparados, não apenas para a entrevista, mas para qualquer situação imprevista. Afinal, nunca se sabe quando você pode ficar preso em um elevador com seu futuro chefe. Uau! Que viagem foram essas histórias, hein? Acho que nunca mais vou olhar para uma xícara de café da mesma forma depois daquele desastre na camisa do entrevistador. De café derramado a elevadores enguiçados, vimos que até os maiores desastres podem virar grandes lições. E vocês? Tem alguma história maluca de entrevista para contar? Deixa nos comentários. Quem sabe não aparece no próximo vídeo. Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos muito mais histórias incríveis para compartilhar com vocês. Valeu por assistir mais um Ecos do Reddit. Lembrem-se,
Toda situação embaraçosa é uma história incrível esperando para ser contada. Até a próxima, pessoal, e boa sorte nas entrevistas. Só não esqueçam de tomar o café antes de sair de casa. Vou deixar na tela mais 2 vídeos que acredito que você vai gostar.